agora nós vamos começar a resolver o nosso primeiro problema corporativo. Então a gente tem aqui, olha, uma empresa. Na recepção dessa empresa, a gente faz a pesagem de vários caminhões. Então, para quem é da área de engenharia, para quem é da administração, está acostumado a ter uma recepção lá em alguma indústria e essa indústria ela faz a pesagem dos caminhões que entram com matéria-prima para servir de insumo no processo produtivo. Então, aqui na nossa coluna C, a gente tem aqui o peso de vários caminhões e a gente tem aqui na coluna B a identificação de cada um dos caminhões. Então, se a gente for olhar aqui, olha, os nossos caminhões, a gente tem cerca de 1.196 caminhões na nossa planilha. Então, a gente tem uma base de dados aqui bem grande. Tá? Segunda coisa que a gente tem aqui é o preço pago por quilo. Ou seja, para cada quilo de matéria-prima que eu estou comprando, que está contido dentro do nosso caminhão, eu estou pagando R$12 para cada quilo. Então, estou fazendo uma multiplicação aqui bem simples. Ó. Eu tenho aqui, olha, o preço pago por quilo, que é R$12. E eu tenho um caminhão que tem um pouco mais aí de 4.000 quilos. Multiplicando os dois, eu vou saber quanto que eu vou ter que pagar ao meu fornecedor por quilo para cada caminhão. O total pago por caminhão. Só que está dando um erro aqui de valor. Então, toda vez que vocês verem, conseguirem observar algum jogo da velha com algum texto na frente, isso significa que o Excel está indicando um erro para você. Então, toda vez que aparecer o jogo da velha valor, significa que a operação matemática feita não faz sentido para o nosso Excel. Então, a gente pode ver ali ó, que o peso, os números estão separados por ponto, e aqui no nosso preço, os nossos valores são separados por vírgula. Qual que é o erro que tem? No sistema inglês, os números são separados por ponto. Só que agora no sistema brasileiro, os nossos números são separados por vírgula. Então, toda vez que a gente trabalha com o sistema em português, que os números são separados por ponto, o Excel acha que é um texto e não um número. Por isso está dando um erro de valor. O erro de valor ocorre porque eu estou multiplicando o número por um texto. Então, isso não faz sentido. Então, vamos fazer uma correção só para ver se é isso que está acontecendo. Eu vou vir aqui no peso, ó, vou selecionar essa célula, vou apagar. Então, olha, basta eu selecionar a célula, eu vou vir aqui na nossa barra de fórmulas ali em cima, vou clicar aqui perto do ponto, apagar o ponto, colocar uma vírgula e vou apertar Enter. Quando eu faço isso, eu troco o ponto pela vírgula, agora o erro some. Agora a gente tem uma multiplicação número, está dando um valor aqui monetário que eu vou pagar pelo caminhão. Só que como a gente viu a nossa base, a gente tem aqui mais de 1.000 caminhões pesados por dia. Então o que acontece? Se a gente for trabalhar sempre alterando valor por valor, eu vou gastar muito tempo. Então, eu poderia contratar um estagiário para fazer isso aqui todo dia para mim, sempre ficar alterando o ponto por vírgula. Aí você pode pensar também, ah não, mas esse erro aí foi você que forjou, né? Você colocou o número ali por ponto só para dar esse erro. Na verdade, não. As grandes empresas trabalham com software de pesagem de caminhões que sempre são softwares americanos, softwares de outros países. E como lá o sistema, a gente tem uma importação de dados com ponto, então esse aqui é um erro bem comum para grandes empresas. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Recorrer a um recurso que faça a alteração de tudo aqui de uma forma automática. E a gente vai utilizar um recurso que chama localizar e substituir. Então, localizar e substituir, a gente pode utilizar esse ícone que tem um binóculo aqui, no nosso canto superior direito, ou eu posso utilizar um atalho, que é o Ctrl U. Então, eu vou apertar aqui, olha, Ctrl e a letra U, que vai abrir uma janela que eu vou utilizar, localizar qual que é o caractere que eu quero localizar e vou substituir esse caractere por alguma coisa. Então, eu quero localizar os pontos e eu quero substituir por vírgula. Basta eu clicar aqui em substituir tudo, aí mostra quantas alterações ele fez e pronto, resolvi o problema. Eu poderia gastar a tarde inteira alterando valor por valor em cada célula ou utilizar um recurso que me gastou apenas 2 cliques. Bom, toda vez que a gente trabalha com o localizar e substituir, ele altera na tabela inteira. Mas aí alguém pode perguntar assim, Gabriel, como que eu faço para alterar somente nos lugares que eu quiser? Quando você quiser fazer isso, basta você selecionar qual que é o intervalo que você quer aplicar essa regra. Então, eu posso selecionar aqui o intervalo que é da célula C6 até a célula C19 e a regra vai ser aplicada somente nesse intervalo. Então, se eu quero aplicar na planilha inteira, eu clico numa célula qualquer e aplico a regra. Se eu quero definir um intervalo para aplicar a regra, basta eu fazer a seleção e utilizar o mesmo recurso que a gente acabou de aprender.